Tu começa a caminhar, a estudar, fazer teologia. Como é que surge a MEB de Cinco Maria, né? Pedras de Guaratiba, Cinco Maria. Então, André... É uma igrejinha pequena, né? Uma igrejinha... Eu confesso para você que o seminário foi uma peneira para mim. Eu, durante um bom período, eu fiquei numa crise muito grande com relação ao ministério. E chegou um período que eu comecei a achar que eu tinha cometido um erro, era coisa da minha cabeça, principalmente quando eu vi pessoas parando lá no Batista do Sul. Eu entrei numa crise muito grande. Eu sempre falo que o vocacionado, o obreiro, ele é forjado no fogo. E eu tive convicção mesmo, André, do chamado mesmo pastoral, foi quando eu fui designado para a Pedra de Guaratiba. Foi quando Deus realmente ali foi confirmando o chamado dele na minha vida. O senhor já dirigiu alguma igreja? Não, experiência nenhuma. Nenhuma. Eu saí do Batista do Sul direto para lá. Davi não deixou nem eu respirar. Eu terminei o Batista do Sul dezembro, ele foi na minha formatura, dezembro, janeiro, ele já estava sentando comigo. E nessa época, né, foi eu, Vinícius, André Costa, assumiram, né, igrejas nossas. Foi quando eu recebi o desafio de ir para lá, né. Na época, o Bispo Davi conversou comigo, eu iria ficar na Cancela, mas meu coração batia para a Pedra de Guaratiba. Eu conversei com ele no gabinete, falei: Davi, meu coração está batendo para aquela igreja lá. A Karen estava recém-nascida, ele muito preocupado comigo, porque é muito distante, né? E eu não tinha carro, e pegava 2 conduções para ir para lá. Primeiro ministério, André. Mas aceitei o desafio, e graças a Deus o Senhor foi honrando a gente ali naquelas terras, aprendendo muito. Aprendi muito ali naquele lugar. Cinco Marias tem uma participação muito grande, né, no meu ministério, aquela localidade. Foi um desafio para mim. Confesso que o Bispo Davi me empossou numa quarta-feira. Tinha em torno, com os convidados, 10. Mas como pastor já, evangelista... Presbítero. Presbítero. Era presbítero. Fui consagrado 1 ano depois. Tinha uma quarta-feira, eram 10 pessoas na igreja. O Bispo Davi me empossou. Primeiro culto, domingo. Quando acabou o culto, eu fui pegar uma Kombi lá em cima na rua. A Karen estava recém-nascida, a Elisa ainda estava de resguardo. Eu entrei naquela Kombi, eu fui chorando. Tamanho era o desafio que eu olhei e falei assim: eu acho que eu fiz besteira ter vindo para cá. E fui chorando na Kombi, até em casa. Aí eu lembro que eu conversei com a Elisa, chegando em casa. A Elisa falou: fica tranquilo, eu tive um sonho que Deus ia te enviar para lá. Maravilha, né? Ela falou isso comigo de madrugada. Glória a Deus. Porque ela me viu muito aflito, André. E Deus assim confirmou, né? Porque assim eu fiquei ali. Se você me perguntar, André, eu até conversei isso com o Bispo Davi esses dias. Eu vejo, assim que eu comecei o ministério, e o Batista do Sul, muitos meninos, quando souberam que eu estava indo para lá, falaram: rapaz, você vai descascar esse abacaxi, você está no Batista do Sul, cara. E aí você começa a ouvir tantas coisas, sim. E principalmente você está começando o ministério, começa a ver as receitas mirabolosas e para encher a igreja. E eu sempre falo isso: aquilo que está dando certo lá no Bispo Davi não quer dizer que vai dar certo na Igreja da Pedra. E eu, rapaz, já recebi muitas propostas: rapaz, faz isso aqui vai encher a igreja. André, a Igreja da Pedra, ela manteve os cultos quarta-feira, escola dominical. Se perguntar se eu coloquei alguma coisa novo na igreja, culto quarta-feira, escola dominical, e nós temos o MCC e estamos nos preparando agora para mais um culto que nós vamos abrir aí para o ano que vem, que é o culto da palavra. Legal. Você é um amante de missões.
E assim, como é que isso surge na sua vida, assim? Teu coração desperta para missões. Porque hoje você é pastor, bispo, da Missão Evangélica do Brasil, pastoreando a MEB de Cinco Maria, da Pedra de Guaratiba, e também hoje é o coordenador de missões do nosso campo, da Missão Evangélica do Brasil. Mas como é que surge isso, assim, esse desejo por missões? Então, eu me converti, André, lá no meio de missionários, né? O pastor Fernando Arede, ele é o coordenador hoje da Junta de Missões Nacionais, né? Um homem muito respeitado no Brasil, que eu tenho uma admiração muito grande, um amigo meu particular. Nós temos, foi recolhida pelo Senhor, a missionária Ivonete Santana, que é implantadora de igreja, né? Então eu me converti no meio dessas pessoas e pude ver o amor deles por alma. Mas até então, André, eu até não tinha noção ainda dessa questão missionária no meu coração. Eu comecei a perceber essa área mais forte em mim, André, embora o Centro de Recuperação não deixe de ser um trabalho missionário, Sim, sim. mas foi na Igreja da Pedra. Porque quando eu cheguei lá, 6 meses depois, eu implantei o culto de missões na Igreja da Pedra. E comecei a envolver a igreja com o trabalho missionário. E a igreja começou a crescer, André, através dos trabalhos que a igreja... E me envolvendo mesmo. Começamos já a primeira viagem missionária para Enoque, acabar de chegar em Ladário. A nossa igreja se envolveu e movimentamos, na época, com a Fátima, viagem, né, com outras igrejas. E foram 5 viagens para lá, essa agora foi a 6ª, né? Agora já à frente da CEGEM. E eu envolvi a igreja, e ali eu percebi, André, o coração realmente, a chama por missões. Eu percebi Deus realmente me trazendo para essa área. E a Igreja da Pedra, ela tem essa característica, né? A Igreja da Pedra, muitos que ali congregam, tem a veia missionária, né? Tem um coração missionário. Toda viagem que eu faço 15, 10, 13 pessoas. A viagem agora que nós fomos, o maior número foi da Igreja da Pedra. Porque quanto mais você gera isso, eu menciono isso, que o culto de missões ele tem uma finalidade. O culto de missões, ele manter a chama de missões acesa, despertar vocacionado e fazer com que a igreja também contribua para a obra missionária. Então, se uma igreja ela tem isso forte, automaticamente ela vai despertar pessoas no bojo da igreja. E assim aconteceu com a Igreja da Pedra. E de lá, eu vim com a igreja, com esse envolvimento, não só o bispo Janceni, como também a Igreja da Pedra envolvida com o trabalho missionário, cooperando, ajudando, com o trabalho na Bolívia, né, antes de eu assumir a CEGEM, até que o bispo Davi me chamou e ele conversou comigo, Janceni, gostaria de te convidar para a CEGEM, se trabalhar, cooperar. Aí aceitei esse desafio e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, o trabalho, graças a Deus, tem crescido, André. Né? A gente tem visto aí os trabalhos evangelísticos em todas as nossas igrejas, sabe? Todas as nossas igrejas.